Está em Provérbios 11. Então, quando você enxerga esta escritura de 1 João 2, capítulo 2, versículo 15 em diante, você entende que o mundo não tem esperança em si, mas sim em Cristo. Cristo é a verdadeira solução e a esperança. E aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. Esse permanecer para sempre é algo muito poderoso, porque quando nós olhamos e focamos de fato no reino dos céus, estamos permanecendo aqui, aleluia, em vida. Porque preste bem atenção, você está aqui nessa terra, agora você está aqui me escutando esta live, amém? Num momento crítico na face da terra em que as guerras e rumores de guerras, em Mateus 24, na verdade, já deu início, né? Os tempos proféticos. Você que está me ouvindo neste exato momento, você que está me acompanhando, você enxerga que é um momento em que as pessoas estariam com seus corações distraídos. E quando eu falo pessoas distraídas, é em relação ao povo de Deus. Porque o povo de Deus iria estar distraído com as misturas do mundo, com os evangelhos que estão sendo pregados a gosto da sua própria carne, do seu próprio jeito. Uns vão para a igreja por causa de ventilador, outros vão para a igreja por causa de ar-condicionado, outros vão por causa que o pastor lá acolhe o pecado do rapaz. Então, hoje é um tempo da qual está muito desacreditado ir para uma igreja. Esta é a realidade. Mas quando você olha aqueles que fazem a vontade de Deus, como está escrito em 1 João capítulo 2, no versículo 17, quando você enxerga que eles permanecem para sempre, significa uma coisa, que você está nesse mundo, a sua carne está nesse mundo, mas o seu coração está ligado aos céus, a sua mente está ligada aos céus, e você está com um fundamento alicerçado em Cristo Jesus na rocha, porque se os ventos virem, você estará firme. Então permanece para sempre. O justo, ele permanece para sempre quando ele faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é substituir as tuas vontades pessoais pelas vontades do Senhor. É como você negar: eu tenho um gosto, eu tenho um estilo de vida, e eu recebo a instrução de que eu devo melhorar a minha trajetória cristã, a minha caminhada. Então você apenas aceita aquela instrução para si, guarda e pratica. Isso significa que você estará obedecendo à vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, ela vai te orientar, ela vai te ensinar verdadeiramente o caminho da santidade. Tito 2, capítulo do 11 ao diante, que a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Eles permanecem para sempre. Você não vai morrer. Não morre. Aqueles que estão nessa terra fazendo a vontade de Deus, eles não morrem. Por quê? Porque a morte física é apenas uma passagem para a vida eterna, ou para o inferno, porque se você não fazer a vontade de Deus, claro, o inferno é garantido. Mas se você fazer a vontade de Deus, o céu é para ti. E quando você rejeita as tuas vontades pessoais, quando você rejeita, tira um gosto peculiar, um gosto que você gosta tanto, você tira em prol do reino dos céus, então você está fazendo a vontade de Deus. Porque aquele gosto pessoal é como está escrito em Marcos, no capítulo 9. O teu olho que está te fazendo... esqueci mais ou menos. Mas os teus membros está te atrapalhando você entrar no céu, corte. Então é isto. A vontade de Deus, ela te aperfeiçoa e faz você permanecer. E quando a morte física chegar, ou o arrebatamento da igreja, você vai permanecer para sempre, porque se a morte física te pegar, o arrebatamento, você não morre mais. Não morre. Então é algo
misterioso da qual Deus elaborou um plano de salvação, de redenção, desde os tempos antigos, desde que o mundo não foi criado, Deus elaborou esse plano de redenção, chamado de Evangelho Eterno. E que através de Jesus Cristo nos trouxe a redenção, e que através de Jesus Cristo nos trouxe uma esperança. E essa esperança veio da confirmação da sua ressurreição, a ressurreição de Cristo. Então, os crentes, a esperança maior dos crentes, de todos, e daqueles que estão lá no mundo, mas que desejam receber o Senhor Jesus, é a esperança da vida eterna. A esperança que está na ressurreição. Aqueles que vão ressuscitar no último dia. Aqueles que vão ressuscitar. Amém? Então, aqueles que fazem a vontade de Deus irá permanecer, está estável. Eles não vão ser arrancados. Eles não vão para o inferno. Mas eles vão estar sempre alicerçados em obedecer à vontade de Deus. Claro que não é da noite para o dia. Não é, porque somos pecadores. Então, é uma extensão, uma linha, um trajeto, um caminho que é estreito. Que você olha apenas para o céu e o Senhor vai te transformando pouco a pouco. Amém? O Espírito Santo vai te convencendo das coisas que são poluídas e das coisas que são puras. Amém? E a própria palavra nos ensina em Efésios 5, de que devemos sempre louvar com cânticos, salmos, amém? Para nós estarmos com a nossa mente sadia, para que nós possamos estar com a mentalidade vitaminada, né? Cheia de virtude, amém? Cheia de poder, cheia de autoridade. É isso que Deus ele quer que busque ele com insistência, para buscar esta autoridade, esta virtude, este poder, sabe? É um poder de que você tem carisma, que você tem o toque do Espírito Santo. As pessoas olham e te vê, poxa, aquele cara ali era um cara tão fechado, não falava com ninguém, orgulhoso, um cara que era tímido, olha o jeito que ele está, o cara. O cara vive mesmo em uma alegria que eu tenho até inveja. Isso é o toque do Espírito Santo. As pessoas de fora compreendem o teu jeito e a tua personalidade. Eles entendem que há a luz de Cristo em ti. Amém? Então, para nós irmos para o segundo versículo, em nome de Jesus, em João 11. Vamos comigo? Vamos acompanhar comigo em João 11? Pode abrir as suas Bíblias neste exato momento para nós acompanharmos a leitura. João 11, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Vamos em João 11. Glórias ao Senhor. João 11, no versículo 25. Aleluia. Em nome de Jesus diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, né? É uma pergunta. Você crê nisso? Ele é uma pergunta que ele fez para a Marta. Você crê, Marta, nisto? Amém? Dependia da fé dela. Dependia. E depende da nossa fé também. Se a gente acreditar verdadeiramente em Cristo Jesus, a gente não vai mais ter medo da morte. Não vai. Se você crê de verdade que se alguém vir te matar e que você vai ressuscitar, então você não vai ter mais medo. Amém? Você não vai ter mais medo. Mas é uma busca pessoal e individual. A salvação ela tem detalhes. E estes detalhes podem nos puxar tanto para o céu como para o inferno. Então, quando você olha para os detalhes e que tem detalhes errados em sua vida, o Espírito Santo te ajuda arrancar isto. Amém? Claro, tem coisas na nossa vida,
principalmente pecado, e que falo de vício, por exemplo, da bebida, do cigarro, estes são pecados que para o homem é impossível, porque só Jesus pode libertar. Só Jesus. A pessoa ela pode fazer uma quantidade de disciplina, buscar informações na inteligência artificial, caçar meios para poder largar o vício, mas não consegue largar. E se largar, o que acontece? Se a pessoa largar um vício assim, por causa de uma instrução, por causa de uma terapia, por causa de uma inteligência artificial, daqui uns 15 ou 20 dias, ou um ano ou dois, ele volta. O vício a carne se desperta novamente para voltar ao vício. Então, esse tipo de pecado em que a pessoa ela é atolada, que não consegue sair de fato, só Jesus para libertar. Mas para ele libertar, você precisa abrir o coração, porque ele não é invasor. Amém? Então, é uma grande esperança quando nós olhamos para Cristo. Então ele vem e nos liberta. E quando ele vem e nos liberta de um vício assim perigoso como a cachaça, o fumo e prostituição, pecado sexual, quando ele nos liberta é definitivo. A pessoa ela não tem mais gosto mais por aquele pecado. Amém? Então, tem pecados que só Deus para libertar e tem pecados que só depende de você para largar. E quais são esses pecados que dependem de nós para largar? É justamente as nossas manias, os nossos hábitos, o nosso jeito, a personalidade orgulhosa da natureza humana, de que é assim, vou morrer assim, isso é assim. Isto você deve abrir o coração e arrancar isso dentro de você. Você deve olhar para Cristo. Amém? Ele é a nossa referência. Ele é o nosso porto seguro. Então, ele é o molde perfeito da salvação. Então, você precisa olhar para Cristo Jesus e aniquilar. Esta é a palavra que eu uso, uma palavra muito forte. Aniquilar o orgulho, porque o orgulho precede a queda. Então, povo abençoado, quando Jesus disse isto para Marta, e sabendo que Marta, logo no versículo anterior, ela falou que Jesus, que ele e o próprio Senhor Jesus iria ressuscitar na ressurreição no último dia, a própria ressurreição estava de frente a Marta, era o próprio Senhor. Então, aqueles que crêem no Senhor Jesus viverá, não vai morrer. É a mesma coisa do permanecer. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, a ressurreição, ela é o sentido verdadeiro da vida com Cristo. A ressurreição, ela é a esperança viva para nós entrarmos no céu. E que vai envolver implicações, decisões e manutenções em nossa vida, para a gente fazer correções em nossa caminhada. Ela nos move, amém? Ela nos move. Por isso que muitas das vezes as pessoas que viveram uma vida nos prazeres da carne, em satisfação de sua própria natureza durante um bom tempo, e quando chega na fase de 80, 70 anos, 60 anos, eles já correm. Eles vão correr atrás, vão pedir perdão, vão arrumar a sua vida. Eles correm numa velocidade porque sabem que a morte está se aproximando. Quanto mais nós vivemos em cima dessa terra, é um dia a menos e um dia mais próximo da fatalidade, da morte física nos encontrar. Ou a morte física ou o arrebatamento da igreja. Amém? Ou a volta de Jesus. Qualquer uma destas coisas pode acontecer. Amém? A palavra de Deus ela vai se cumprir do jeito que ela foi escrita através do Espírito Santo. Cada detalhe ela irá se cumprir fielmente. Ela se cumpriu